Olá, tá funcionando? Quem eu tô querendo enganar? Eu já gravei uma parte de um episódio desse aqui. E. Ô inferno! E aí tava funcionando. Eu sei que tava funcionando. Será que isso aqui chega? Onde é que isso aqui chega? Esse microfone aqui. Eu tô querendo pegar meu Sorine que tá bem longe. Aqui, ele aqui. Olá, senhores passageiros, vocês estão ouvindo o doce som da minha voz? São extremamente 9 horas da manhã, tá? Eu, eu não sei se vocês sabem muito sobre a minha vida, mas o negócio é o seguinte: hoje aqui eu não tô usando nem pedestal, eu tô com meu microfone na mão, tal como uma guerrilha em que eu tivesse em uma guerra, tá? Se eu tivesse na segunda. Ô inferno, que susto! Meu Deus do céu! É com isso aqui que eu acordo todo dia, ó. E aí tem gente que fala assim comigo, às vezes eu tô na casa dos outros e eu esqueço isso aqui ligado. E aí a pessoa fala assim, nossa, é com isso que você acorda todo dia? Que horror, que jeito horrível de acordar. Deixa eu ver se eu tenho algo legal pra falar disso. Aí eu penso assim, cara, tem hora que eu não acordo com isso, sabia? Tem dia que na verdade, isso aqui já não me faz acordar. Deixa eu ver se eu tenho que aumentar um pouco o volume aqui. É, tá aqui? Vocês estão aqui? Tá. E aí o negócio é o seguinte, eu não entendo como que se acorda com. Tem um toque aqui que chama sinos tubulares. Ele mais ou menos. Eu fui pegar o Sorin e não botei. O sinos tubulares, ele, se eu ouço ele enquanto eu tô dormindo, a primeira coisa que eu vou querer fazer é dormir mais um pouquinho. Eu nem me dou o trabalho de acordar, de abrir meu olho. Eu não entendo, não. Eu gosto de acordar com um som relaxante e tal. É, a música que eu mais gosto na minha vida daria mais certo de eu acordar do que um som relaxante, sacou? Gente, deixa eu explicar o que tá acontecendo aqui. Acho que vocês não estão entendendo. São 9 da manhã. Pra quem não sabe, eu trabalho todo dia às 10 da manhã. Eu chego muito atrasado no meu trabalho todo dia, tá? No começo era legal, no começo eu chegava no horário e tal. E aí depois eu comecei a não ter mais nenhuma ligação com o sentimento bom de chegar no horário no trabalho. E aí o que acontece é que hoje em dia eu costumo chegar no meu trabalho 11 horas. É sério, não tô brincando. E são 9 horas da manhã. Por eu chegar atrasado, você deve imaginar que eu não costumo acordar nesse horário. E eu tava pensando esses dias cá com os meus zippers, porque se as pessoas pensam cá com os próprios botões, as pessoas hoje em dia também pensam cá com os próprios zíperes. Existiu aquela época em que as pessoas pensavam com os próprios velcros, era horroroso, foi a época muito estranha da história e da moda, mas hoje em dia penso eu cá com os meus zíperes. Aliás, qual seria uma boa alternativa para zíper? Eu acho que é o imã. Estava eu pensando cá com os meus imãs, porque estava eu com a cabeça à frente do meu tempo. E será que eu lembro o que eu estou pensando? Eu tô há muito tempo tentando lembrar. É, e eu pensei assim, poxa, eu não gravo muito podcast e tal. E é verdade. Esse microfone tá funcionando? Tá. Eu não gravo meu podcast há muito tempo. E eu não gravo porque eu não tenho tempo, cara. Eu não tenho tempo pra gravar. Eu chego em casa, às vezes, eu tô muito cansado porque eu editei muita coisa pros outros o dia inteiro. É, e eu não tenho tempo de fazer as minhas coisas. E aí eu notei que, na verdade, os meus dias eles estão com menos tempo do que eles deveriam ter, porque, assim, o tempo que já deveria ser do dia, eu estou acabando com ele. Porque, vamos lá, como eu posso dizer que eu não tenho tempo de fazer as coisas, se na verdade eu não estou com tempo nem para trabalhar para falar que não tenho tempo para fazer as coisas, porque eu estou chegando 1 hora atrasado no meu trabalho todo dia, e aí na folha de ponto eu minto, descaradamente eu minto, eu chego lá e escrevo, cheguei a 1 hora, sabe? Eu escrevo com a minha mão,
É, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe. E eu ainda tive a pachorra esse dia de pedir férias. Tipo assim, se você somar todas as horas que eu cheguei atrasado no meu trabalho, numa calculadora, essas de que a bateria é o sol, sacou? Se você soma. Aliás, fui ver na internet esses dias como que era o que funcionava essa coisa da bateria de sol na calculadora, porque eu tava pensando nisso. A calculadora de bateria de sol, sabe o que que é, né? Ela tem um papel, um papel halogênio, eu não sei. Ela tem um papel desses fotossintáticos, deve ser esse o nome, cara. Faz muito sentido que seja esse o nome. Halogênicos não pode ser, porque halogênico é outra coisa. E outra coisa também que é muito legal também, é um negócio chamado furta-cor. Você já viu isso? Que chama isso porque tem várias cores ao mesmo tempo e umas ficam tentando roubar o espaço da outra de maneira egoísta. E aí a gente chama as próprias cores de furta-cor, porque elas estão. É uma guerra interna entre si. Ah, meu Deus do céu. E aí, se você somar todos os horários, ele. Deixa eu contar da calculadora. Se você. A calculadora tem esse aquele. É uma fita, né? Uma fita. Deixa eu ver aqui. Eu não vou ver isso agora, senão não vai dar tempo. Porque eu acordei mais cedo, não foi pra chegar no meu horário no trabalho, não. Eu vou embora daqui a pouco. É, E aí o negócio é o seguinte: essa fita da calculadora, eu vi que tinha mais gente com a minha dúvida no mundo. Eles falaram assim: como é que funciona esse negócio da fita? Porque assim, como é que aquele pedacinho ali, aquele quadradinho, pega energia suficiente e tal? Como que ele pega energia? Como é que é esse negócio? Como é que ele substitui o sol por energia? Ele é quente? Qual é o lance todo? E aí eu digitei na internet. E aí tava escrito lá assim: o papel halogênico da calculadora não funciona de porra alguma. Tava escrito isso lá, tava escrito isso lá. A pessoa era agressiva desse jeito. E aí tinha um cara falando: como assim? Ele falou: o negócio é o seguinte. Tira um dia a bateria dessa sua calculadora, vai pro sol e tenta usar. E aí a pessoa falou: caraca, eu nem sabia que tinha uma bateria. E é verdade, a sua calculadora que é movida à luz do sol, ela só funciona porque ela é movida, na verdade, a uma pequena bateria que tem atrás dela. E, e ela é assim que ela consegue pegar a energia da bateria normal, igual uma televisão que é a bateria. Se isso existisse, claro. Deve existir, né? Existe rádio a pilha, por que não pode existir uma televisão a bateria? É, E aí o negócio. Deve ter no carro do Tesla. Ah! E aí o negócio é o seguinte: eu pedi férias no meu trabalho. E eu não tô de férias ainda não. Mas eu pedi férias na maior cara de pau. Mas se você somar numa calculadora dessas. E pensa bem: se os caras. Se eu tivesse errado. Se eu tivesse errado. Se na verdade fosse mais um bait da internet que eu tô caindo. E na verdade essas fitas super funcionam. Eles falaram lá que ela é tão pequena que ela não consegue pegar energia suficiente pra funcionar a calculadora. Mas, se fosse errado, e se fosse um bait e eu tivesse caindo nessa, na verdade aquilo super funcionava, você acha mesmo que o fabricante dessa calculadora, que é o Jonas, que vende aqui no camelô da Marechal, aqui do lado da rua, do lado da minha casa, você acha mesmo que ele ia fazer uma calculadora dessas de sol, e ia fazer um compartimento, ia fabricar também o compartimento para bateria? Claro que não. Ele ia confiar. Ou ele fabricava, para ser mais gangsta ainda, ele fabricaria um lugar de pôr a bateriazinha, não colocaria bateria nenhuma. Só vai falar assim: mó tem um lugar pra bateria, mas o sol já basta. Yeah, fuck yeah. Sabe? Ele fazia um negócio assim. É, E aí eu pedi férias, tá? Eu pedi as férias e aí eu fui com essa cara de pau, porque se você somar numa calculadora dessas, enquanto ela está com bateria, até sem bateria, se você somar o tempo que eu cheguei atrasado, você vai ver que eu já tirei essas férias já. Eu tô dormindo, só que eu tô dormindo o tempo todo, não quero ficar dormindo nas minhas férias, eu quero estar acordado, pedir férias. Não consegui ainda, não consegui ainda, mas eu comecei a ver que na verdade eu não tinha tempo no meu dia, porque eu estava dormindo até tarde. E eu já acordei cedo assim na minha vida, sabe? Eu já acordei.
7 horas da manhã. Numa época que eu precisava acordar às 6 horas da manhã, concordo. Era a época que eu estudava na escola. Eu precisava acordar às 6 horas da manhã para entrar às 7 horas na escola. Mas o que eu estou dizendo aqui é que eu já atrasava 1 hora, mas na minha situação de hoje em dia, eu atraso 1 hora. Esse meu atraso de 1 hora, na verdade, hoje em dia é um adianto de 2 horas. Sacou? E aí eu pensei assim, será que eu consigo, ainda por cima, todo dia acordar cedo o suficiente a ponto de chegar cedo no trabalho e madrugar tanto a ponto de talvez todo dia conseguir gravar um podcast? E aí eu tenho um problema. A minha cabeça funciona em torno de 2 a 0% quando eu acordo. Então não teria como eu gravar um podcast, porque eu poderia talvez, assim, num cenário hipotético, gravar 11 minutos de podcast em que eu não teria falado absolutamente nada de interessante. E que só seria muito tedioso e que, na verdade, minha cabeça ia doer se eu fizesse isso, sacou? E aí eu lembrei disso. Às vezes eu acordo do lado de gente. Às vezes eu acordo do lado de gente que eu nunca vi na minha vida. Às vezes eu acordo do lado de gente que eu já vi na minha vida. O bom de você acordar do lado de gente que você nunca viu na sua vida é que você não precisa se esforçar muito, assim, sacou? Ou então, às vezes, você até se esforça mais porque você sabe que aquele momento vai ter um início, meio e fim, né? Você, tipo assim, eu acordei do lado daquela pessoa. Ah, meu Deus, eu vou entreter ela, eu tenho que ser uma pessoa não tediosa pra ela. E aí talvez se eu não conheça aquela pessoa, eu sei que eu vou deixar ela na esquina da Marechal ali, junto com o Jonas, da calculadora, pra ela ir embora pra casa. Se eu sei que. Desculpa, eu dormi um pouco aqui. Se eu sei que. Tá funcionando, gente? Tá dando certo de gravar esse podcast de manhã? Eu tô conseguindo? Então vamos lá. É... Se quando você acorda lá de uma pessoa que você não conhece desse jeito, essa pessoa, tipo assim, você se esforça um pouco, consegue entreter ela, entendi, porque você sabe que aquilo vai acabar, que você vai poder chegar em casa, ou continuar na sua própria casa enquanto a pessoa vai embora. E você vai poder descansar. Eu sou uma pessoa, apesar de não parecer, eu sou uma pessoa introvertida. É, a minha namorada fala que na verdade eu sou ambivertido. Será que isso existe? Eu não sei, eu não quero. Eu acho minha namorada muito inteligente, muito inteligente. Eu fico meio chocado de por que ela tá perdendo tempo comigo. É, ou ganhando tempo comigo, às vezes é bom, é isso, né? E. Só que eu não vou entrar muito nesse assunto, não. Porque eu preciso entrar em outro aqui. O negócio é que ela falou que eu sou invertido. E eu acredito que isso deve existir sim, porque assim, contei pra ela que eu falei aqui aquele negócio da palavra condescendente. Ela achou que eu tava menosprezando ela em público, que eu tava ridicularizando ela em público, e nem era. Assim, eu não vou rever de novo, porque eu tenho medo de eu rever e ver que na verdade eu tava ridicularizando ela em público mesmo. Mas pelo que eu lembro na minha cabecinha, na verdade eu estava falando uma história e como ela é inteligente, mas na verdade eu acho que dessa vez eu ganhei, sabe? Eu acho que na verdade poderia ser um negócio assim, dessa vez eu fui mais esperto, sabe? E aí enfim. Mas quando você acorda do lado de gente que você já conhece há muito tempo, meu querido, ou há pouco tempo, ou gente que você sabe que vai ter que ficar mais tempo ali com ela, né? O negócio é assim, nossa, eu tenho que ser muito legal agora. Só que esse sentimento continua, porque você sempre fala assim, nossa, eu me esforcei tanto pra ser muito legal agora, pra ser o melhor Robert para as pessoas. Depois isso vai parar, sabe? A pessoa, assim, tem hora que eu não vou querer ficar, eu vou querer ficar quieto. E aí você vai ter que se forçar um tempão pra ser essa pessoa e tal, e tipo, se esforçar bastante. Aí aquela presença perto daquela pessoa fala assim: nossa, eu não quero essa pessoa perto de mim, porque tipo, eu vou sacar que eu vou ter que ficar me esforçando o tempo todo, porque ela uma vez me conheceu, eu tava muito legal, a gente acordou um lado do outro. E aí eu tava legal, 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 legal.
E ela acha que eu sou daquele jeito, sabe? Mas na verdade eu sou muito chato, só quero ficar quieto o tempo todo. E aí ela vai me ver desse jeito e vai falar, ai, nossa, o Robert nem é tão legal. Ou na verdade talvez ela nem fale isso, mas eu vou ficar preocupado porque às vezes ela tá achando, pô, o que aconteceu com o Robert? Esse é o Robert de verdade? Como é que ele tava naquele dia? Talvez eu tenha que embebedar ele de novo. E aí a pessoa começa a misturar whisky no meu chamate do Subway, cara. Olha que bosta. Olha que bosta isso. Pra ver se eu fico mais legal. Isso é porque eu sou chato demais pras pessoas. Fico eu pensando, né, com os meus botões. É, talvez eu esteja me rodeando das pessoas erradas, colocam um uísque escondido na minha bebida. Mas quem sou eu pra julgar, né? As pessoas estão perto de mim, alguma coisa em mim elas viram. E eu fico preocupado. Mas aí, na verdade, depois você descobre que as pessoas super entendem quando você tá mais mal, quando você não tá tão criativo, ou quando você tá querendo ficar mais quieto. E quem te ama de verdade. Engraçado, porque eu ainda não descobri isso, assim. Eu não descobri ah, o fato de. Tipo, eu sei que eu amo algumas pessoas, mas eu não seria imbecil a ponto de perguntar pra uma pessoa por que que ela me ama, sabe? Primeiro porque isso é muito perigoso, porque pode ser que a pessoa fale, eita caralho, é mesmo, não tem motivo. Tanto que isso pode ser. Isso é egoísta, porque você só quer saber aquilo, e na verdade é um sentimento da pessoa, e ela tá sentindo pra ela, ah, e ela vai demonstrar pra você de diversas formas, mas eu sempre tenho um pouco de medo, porque eu acho que a pessoa vai falar um negócio, você é legal, você conversa, um tipo de coisa que, tipo, é isso que faz você amar alguém, sabe? É esse o tipo de coisa? Eu acredito que não. Eu acredito que deve ser outra coisa, mas eu também não sei. Eu também não sei, sabe? Então eu nunca perguntaria pra alguém. Mas as pessoas, enquanto você tá nesses momentos meio mais tristes e tal, mais cabisbaixos, as pessoas que te amam e que te querem por perto, elas ainda te amam e te querem por perto, porque não é exatamente isso que faz elas te amarem. Existe outra coisa aí, que não é o fato de você ficar conversando muito, de você ser engraçado, de você ser comunicativo o tempo todo, porque eu acho que é isso, assim, às vezes eu acho, tipo assim, o único motivo que as pessoas têm pra gostar de mim é que eu consigo falar por 17 minutos seguidos sem parar, e depois você pensa um pouco nisso, tipo, como raios alguém pode amar alguém que consegue falar 17 minutos seguidos sem parar? As pessoas também querem falar. Então, esse momento aqui é um momento em que eu tava super preocupado pra ver se deixa eu só anotar um negócio aqui. Pra ver se isso aqui ia dar certo. Mas eu tô notando que, na verdade, assim, quando eu acordo de manhã, eu só fico muito falador. E eu fico falando por 17 minutos seguidos. Fala um pouquinho aí comigo. Agora, esse é o seu momento. Meu Deus, você é muito chato. Você é muito chato. Como pode? Como pode? É por isso que eu tenho que ficar falando. Eu mando pra você falar 1 hora e você fica isso aí. Você é um porre? Meu Deus. Eu tô tentando salvar uma coisa aqui. Às vezes eu acho que eu gosto que as pessoas vão gostar de mim por causa disso. Porque eu falo o que eu falo e o jeito que eu falo é um pouco mais legal do que outras pessoas falam. E quando eu dou espaço para as pessoas falarem, elas falam, fala você. E eu falo, tá bom, tudo bem. Mas eu não sei. Eu não sei. Eu acho que. Eu acho que assim, eu quis tentar gravar esse áudio aqui, esse podcast hoje de manhã, porque. Primeiro porque eu achei que talvez fosse um bom jeito de acordar. Porque sempre que eu preciso falar de manhã, sempre a hora que eu me proponho a falar de manhã, ou é com alguém que tá acordando do meu lado, ou é com o meu terapeuta, todas as vezes são péssimas, todas as vezes são péssimas. Porque eu fico. Eu não sei, minha cabeça não funciona de manhã. Eu fico preocupado e tal. Eu fico tipo, nossa, eu não tô conseguindo conversar nada. E aí depois no resto do dia eu fico pensando, nossa, foi chato, né, naquele momento. E eu não tive muita coisa pra oferecer pra aquelas pessoas e tal. Mas eu nunca tentei falar de manhã sozinho. Nunca tentei, nunca sabia o que poderia acontecer. E eu tava com medo. Primeiro porque se eu acordar cedo pra gravar isso aqui, isso talvez fique mais recorrente. O que é um problema, porque talvez fique mais recorrente de maneira ruim, porque eu estou gravando cedo, onde minha cabeça não funciona. Eu não sei ainda se funciona ou não, eu tô vendo isso. E
E eu vou ter que parar de gravar, né, mais cedo e tal. Não vai ficar uns episódios de 50 minutos de duração. O que, pra ser bem honesto mesmo, eu odeio. Porque eu tava pensando, outro dia, tipo assim, eu não sei, eu acho que tem gente que ouve, né? Ouve esse tempo todo. Mas se você parar pra pensar mesmo, assim, de maneira racional, igual eu sou sempre uma pessoa muito racional, como você pode ver nesses minutos de podcast em que eu estou reclamando de problemas que realmente existem no mundo e não que eu criei na minha cabeça. Aliás, se eu criei na minha cabeça, de certa forma eu sou racional, por estar sendo irracional dessa forma. Mas, por exemplo, esse pensamento aqui, se eu tivesse numa situação agradável, eu conseguiria prolongar ele por uns 3 minutos. Mas agora que minha cabeça não tá funcionando, eu só falo assim, eu preciso parar, porque se eu tentar prolongar, na verdade, esse pensamento vai morrer. E ele vai se. E eu preciso só dar uma pequena pílula desse pensamento para as pessoas. E aí elas vão ver, isso é legal, poxa, ele tinha isso na manga, ele jogou pra gente aqui agora e a gente faz uma coisa com ele. Enquanto eu prefiro, com o meu trabalho, como uma pessoa que faz podcast, entregar tudo mastigado na sua boca, só que quando eu estou de manhã e eu não mastiguei nada ainda ao longo do dia, eu entrego só a pequena pílula de vitamina B pra você, sei lá, que porra é aquela geleca dentro de uma cápsula, entrega pra você e você fala, pô, isso é realmente bonito, obrigado, talvez eu use isso pro futuro. Nem lembro o que eu tinha falado, mas essa é a minha preocupação. Eu vou ter que parar de gravar, porque, honestamente, eu acho que eu não ouviria meu podcast, e isso é ruim, porque eu nunca tive isso na minha vida. Tudo que eu sempre fiz na minha vida, tudo, 100%. Todas as coisas eu falo, até que eu faria isso, até que eu veria isso, sacou? Tudo, 100% das coisas. Uma vez, quando eu era criança, eu liguei... Nossa senhora, meu Deus, gravar podcast de manhã é um perigo. Quando eu era criança, eu tinha comprado meu tripé, pra testar o meu tripé, e pra testar o lance da minha câmera nova ter ligação com a televisão, né? Ela tinha um cabeamento que não era o HDMI, era aquele branco, amarelo, vermelho, que você ligava os 3 pininhos da televisão para testar e via o que estava filmando, né, na câmera. Para testar isso, eu liguei ela apontando para minha cama e vi como era na televisão eu me masturbando. Esse é o nível em que tudo que eu faço eu consumiria, tá? Aliás, pelo amor de Deus, não foi pelo tesão, foi pela ciência, tá? Eu queria ver como é que funcionava aquilo ali e aproveitar e ver também como é que funcionava. Gente, pelo amor de Deus, ficam falando na internet o tempo todo assim, conhecer o seu corpo, você tem que conhecer o seu corpo. Que é jeito mais doido de conhecer o seu corpo vendo como é a masturbação do ângulo de baixo de você, como se seus olhos fossem no seu pé? Eu sou muito mais avançado que qualquer pessoa dessa, mas realmente foi só pela ciência, e vocês estão entendendo o motivo da ciência aqui, e aí vem a porra do governo Bolsonaro e é contra a ciência, e eu não posso mais fazer esse tipo de coisa na minha própria casa. Na minha própria casa. Eu preciso sair mais cedo, porque aí eu vou gravar podcasts menores, porque eu acho que esse podcast aqui, ele tem que ser menor. Ele não pode ter 50 minutos. Não pode, porque eu entendo que tem muita gente que é à toa, tem gente até que nem é à toa, mas chegou uma hora atrasado no trabalho, então pode ficar ouvindo 1 hora um podcast, mas não pode, gente, é só eu falando, as pessoas têm mais coisa pra fazer. Quem sou eu pra achar que eu sou tão interessante a ponto de ouvir as pessoas, de que as pessoas vão me ouvir falando? E eu digo quem? Eu sou Robert Kiefer, e eu acho que eu realmente tenho algo muito mais legal pra falar do que o resto das pessoas. Honestamente, talvez eu esteja certo, mas... eu não quero acreditar nisso. Que pressão, sabe? Agora a gente tá tendo um problema porque eu tenho que sair, eu tenho que tomar banho, fazer essas coisas que eu finjo que eu faço porque eu sou gente. Aliás, odeio banho. Tô doido pro banho ser ultrapassado. Underestimate. Como é que é o nome daquilo? Tô doido pro banho ser ultrapassado. Eu não vou ficar aqui muito tempo tentando lembrar a palavra. Mas, tipo, tô doido pra ser essa época que, tipo, é super antiquado tomar banho, sabe? As pessoas entravam numa caixa quadrada de vidro ou numa cortininha, ligavam um registro, caía água de cima, assim, e elas tinham que se movimentar pra dar o próprio banho, né? Meu Deus, como é que eram as coisas antigamente, como as pessoas conseguiam viver. Tô doido pra chegar nessa época, doido.
Porque aí tem um negócio, eu tive uma professora uma vez que estava lendo um texto pra gente, que ela falava assim, estão desenvolvendo a tecnologia do banho deitado. O banho deitado é uma cápsula que você entra e aí você toma banho deitado. E eu perguntei lá de trás, tipo banheira? Aí ela falou, não, porque na banheira você está fritando na sua própria sujeira. E essa aqui é tipo uma cápsula que tem uns buraquinhos e sai uns esguichos de água com sabão, te lava, uma loucura. Tô doido pra... Na época eu falei assim, nossa, o quão preguiçoso você tem que ser pra não aguentar tomar um banho. Mas hoje em dia, eu não tenho mais 8 anos de idade, eu super entendo o quão preguiçoso você precisa ser, e é bem pouco, você precisa ser preguiçoso, não é tanta coisa. E você não quer mais tomar um banho, mas eu preciso ir lá tomar um banho. Eu vou parar esse podcast com esse tempo de duração. Eu tava com medo de gravar esse podcast hoje, porque eu sempre falei assim, não vou conseguir, minha cabeça não funciona de manhã, não vai dar certo, blá, 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 blá. E eu não sou esse tipo de gente. E eu falei, eu vou gravar esse podcast pra ser isso. Eu não sou esse tipo de gente que cria as próprias armadilhas mentais. Eu super sou. Mas eu não quero ser sempre esse tipo de gente que cria as próprias armadilhas mentais pra não fracassar. Ou então, até pra não acertar. Sacou? Eu não sou esse tipo de gente. Porque aí eu falo assim, não vou coisa e não me dou a chance de acertar. Eu vou lá, vejo se aquilo dá certo mesmo, ou se não dá certo mesmo, ao invés de ficar criando caraminhola na minha cabeça, eu vejo se funciona ou não. Eu testo. Ciência. Masturbação na televisão. Ciência. É isso que tem que ser as coisas, tá bom? Então foi isso que eu tentei fazer aqui. Eu vim testar se realmente eu estava certo ou não com as minhas caraminholas na minha cabeça. E o resultado é... indefinido, porque pode ser que tenha gente que tenha gostado e pode ser que tenha gente que não tenha gostado. Um beijo, tchau. Você acabou de ouvir o doce som da minha voz. Eu falei olá, senhores passageiros, no começo. Eu não sei, eu tava com muito sono. Tchau, senhores passageiros, você ouviu o doce som da minha voz. Beijo, tchau e até a próxima aí. E me contem se isso funcionou. Um bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha, avisa... O vovô e a vaquinha? O vovô tá ficando no celeiro? Vocês estão deixando o vovô no celeiro? Eu tenho mais coisas a resolver hoje no dia. Tchau!